Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social divulga as estatísticas referentes ao terceiro trimestre desse ano, no que diz respeito aos CVLIs. O que é isso? São os crimes violentos, letais e intencionais. Os homicídios, os assassinatos, os crimes de morte. De acordo com os números, houve uma redução de 12,2% em relação ao igual período do ano passado, 2013. Isto representa o dobro da meta estabelecida, que foi de 6%. Estamos aqui recebendo no Rota 22 o secretário de Segurança Pública do Estado, delegado federal Servilho Paiva. Doutor Servilho, prazer recebê-lo aqui no programa. Boa noite para o senhor. Boa noite para você, boa noite, seus espectadores. Doutor, então os números apontam aí para a redução de 12,2% nesse trimestre, não é isso? Exatamente. Isso é resultado do trabalho da Secretaria da implantação dessas áreas integradas de segurança? Isso é como tudo na vida, os grandes problemas, as grandes soluções, elas resultam de trabalhos coletivos. Então, não seria diferente aqui, e não estaria eu aqui, senão para agradecer o esforço de todos, porque a solução é coletiva, o trabalho é coletivo. Então, a gente está aqui primeiro para parabenizar os policiais, né, todos os homens e mulheres que fazem segurança pública, e agradecer o apoio e esse ingresso no trabalho das áreas de segurança no programa em defesa da vida. O programa em defesa da vida ele é mais do que a divisão de áreas. Ele comporta um sistema de diagnóstico de metas definidas, combinadas com os próprios atores que irão ser cobrados, mais um acompanhamento sistemático que são feitos todas as terças-feiras com todos os representantes das áreas integradas. Então, ações que são detectadas como boas para uma área é replicada para outra, as boas práticas são repassadas para um e para outro, ao mesmo tempo que corrigimos eventualmente as falhas naqueles setores, seja falhas por demanda de pessoal, seja por demanda de material, atitudes dos servidores. Então, esses ajustes são feitos no decorrer dessas reuniões de avaliação de monitoramento. Significa dizer que o Estado, a Secretaria bateu a meta, não é isso? Exatamente. Mas eu estou vendo aqui que houve 13 AIS, 13 áreas. Entre 18. De 18, né, em 13 houve a redução. Exatamente. Mas em 5 delas não houve. Quais as que não houve a redução? Conjunto Ceará, IS-2, né, teve um aumento de 9,7%. Parangaba, a IS-5, 11,6%. Canidé, a IS-13, teve um aumento aí de 75,9%. No interior norte, um aumento de 5,4%, e o mais grave em Tauá, um aumento de 116,7%. Vamos aqui os dois mais preocupantes aqui. Canidé, você tá ano passado aí 29, né? 29, esse ano 51 homicídios, não é isso? Exatamente. E Tauá, de 6 passou para 13 homicídios. Exatamente. O que foi acontecendo nessas áreas, secretário? Bom, isso está sendo analisado porque os números estão saindo agora. Os acompanhamentos estão a indicar uma série de falhas, né? Falhas do pessoal na postura, eventualidades, porque quando você trata com Tauá, você tem um absoluto muito baixo. Então ela tem um absoluto de 2, de 3, então qualquer chacina nesse particular ele eleva em muito percentualmente. Tá? Canidé, eu queria fazer um reparo aqui, porque as AIS, elas têm aí como referência, como você citou, Canidé, né? Na verdade, esses são os locais de referência onde estão os comandos da Polícia Militar, né? A delegacia seccional. 12º Governo do Ceará, né? Isso é referencial, exatamente porque ele envolve mais do que esse bairro. Para que a gente não macule a imagem só de um bairro. Aliás, a gente está dando as áreas para que a pecha não fique eternamente com o bairro. Bom, então nesse contexto aí você tem reparos a serem feitos. Reparos, como eu disse, em termos de efetivo ou pessoal, houve eventualmente um relaxamento, houve eventualmente uma chacina que faz repercutir muito quando os números são baixos, tá certo? São vários os fatores que podem implicar nesse resultado. Mas é importante destacar que de 18 áreas, 13 batem.
tá certo? É verdade, tá? 13. Então, a gente começou com o inverso, 5 batendo, tá certo? E as demais não batendo, tá? Então, isso é um passo a passo, então é uma evolução que vem para a gente chegar a esse redutor no trimestre de 12,2% de redução e neste mês agora de setembro de 22,3% de redução, tá certo? Faz parte desse caminhar. Então são as correções que vêm sendo feitas no primeiro trimestre, no segundo trimestre e agora no terceiro trimestre já tendo resultado. O que eu destaco não são especificamente os números das áreas, porque são objetos de correção e a gente vai fazer essas correções de rumo. É dever nosso de casa, exatamente durante essas reuniões de monitoramento, fazermos esses acompanhamentos. Aqui, secretário, só aqui em 2013 fala aqui 1.111 homicídios, certo? 1.111 homicídios. Em 2014, 975 homicídios. Isso aqui é referente aos 3 meses, é exatamente. Isso? Só os 3 meses, é? Exatamente. Isso é o período. O período, né? Agora eu estou vendo um dado aqui muito positivo. Isso aqui é em absoluto e a porcentagem. E a porcentagem. Agora eu estou vendo aqui um dado muito interessante, positivo, que é referente à região metropolitana, uma redução de 59,6%. Exatamente. Meu Deus do céu, esse daqui, por que eu fico assustado assim? Por quê? Porque aqui tem municípios como Caucaia, Maracanaú, que são municípios potencialmente violentos. Né? Tem ali Pajuçara, Caucaia, tem lá Parque Solidariedade. Por exemplo, hoje, né, a gente traz a matéria daqui a pouco, de um triplo homicídio lá em Caucaia. E como é que apresenta uma redução dessa aqui, secretário? Trabalho integrado. Por exemplo, essas duas áreas vêm se destacando, por exemplo, a 7 e a 6, né? Não, a 6 é daqui da capital. A 7 e a 8 são áreas, respectivamente, da região metropolitana. Elas vêm se destacando e disputando. Elas contribuíram e são as 2 primeiras do ranking, porque além disso aí tem a premiação, a gente ranqueia as 15 primeiras que mais reduziram no absoluto e elas são campeãs. Isso é resultado da integração entre o trabalho da Polícia Civil, da Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiro, com os atores do município também, as estruturas de controle de trânsito do município. Isso é a resultante. Trabalho, por exemplo, que foi feito no Pôr do Sol em outras comunidades com mandado de busca coletivo, né? A permanência do policiamento, a orientação do policiamento para os horários que tem a maior incidência de crime, porque nesse painel de controle a gente verifica os horários que mais acontecem, os dias que mais acontecem. Então, os comandantes das AIS que seguem esses dados estatísticos que eles são repassados semanalmente também, trabalhados, analisados, eles têm em favor deles um resultado muito melhor, tá? Então a gente destaca que esse é o resultado de uma situação de atuação integrada, não só exatamente deles dois, mas como eu disse, do Corpo Bombeiro, o trabalho da PFOS, o trabalho da Autarquia Municipal de Trânsito, do próprio Poder Municipal da área, porque no Pôr do Sol nós ingressamos, tá certo? Fizemos busca em 300 residências, justamente para proteger também o cidadão que está lá sendo coagido pelo traficante, e que todos reconheceram como necessária aquela medida, apoiaram a medida, mas deixamos lá um patrulhamento permanente 24 horas, inclusive com câmeras, que irá permanecer até o tempo necessário. A gente está falando aqui de redução no número de homicídios. No entanto, quem assiste ao Rota 22 vê todo dia aqui matérias e reportagens sobre homicídios. Homicídios praticados aqui em Fortaleza, região metropolitana principalmente. As pessoas, o que eu quero dizer com isso? As pessoas não sentem essa redução, secretário. As pessoas não sentem que esse tipo de violência, os homicídios, que para mim são os crimes mais graves que pode ser cometido, que é o homicídio, o crime contra a vida. E veja um exemplo aqui, olha, mês de agosto, olha só, mês de agosto teve uma redução média diária aí, que em agosto do ano passado era uma média de 11,77 homicídios por dia, né? Baixou para 9,94, tá? Reduçãozinha pequena, mais uma redução. No entanto, veja só o que aconteceu no final de semana 16 e 17 aqui de agosto. No ano passado, no dia 16, foram cometidos 7 homicídios. Esse ano, 20 homicídios num dia só, secretário. Dia 17, 15 ano passado, que já é alto. E esse ano aumentou para 20. É por isso que as pessoas não sentem essa redução, secretário.
Não, você está batendo uma fotografia de um momento específico de 2 dias, mais relevante. Você disse que lá não significa muita coisa, uma reduçãozinha. Uma reduçãozinha mas de 1, quando você observar, por exemplo, que a redução de 12,2 no trimestre resultou em salvar 136 vidas, tá certo? Isso é significativo para a gente. Uma vida salva é significativo. Tá? Então, a gente não pode olhar a questão com a lupa daquele dia específico. Foi um dia violento, sim, questionavelmente foi um dia violento, não há que se negar. Aliás, esses dados foram corrigidos, porque, como a gente já havia falado anteriormente, você teria os dados menores. A gente corrigiu para maior, isso traz transparência ao programa. Mas para dizer o seguinte, estamos aqui que essa redução são de 136 vidas salvas, ou seja, se não tivesse sido implementado o programa, se o programa não trouxesse resultado, mais 140 vidas arredondando teriam sido ceifadas. Concordo, tá? Concordo. Por outro lado, a gente tem que ver a diferença entre os homicídios, a questão dos homicídios e a sensação de insegurança. A sensação de insegurança está muito mais ligada aos crimes patrimoniais do que assaltos. Exatamente, porque é que ele lhe deixa no psicologicamente e tá um efeito onda, porque aí você comenta com a sua esposa, com a sua filha, com todo mundo. Quando isso acontece numa área de maior concentração de pessoas, aquilo reflete, mesmo que a pessoa não tenha sofrido nenhuma daquele tipo de violência, ela faz comentar, isso vai reflecando. Então isso é sensação. No entanto, isso, como programa, necessita de tempo. Então, a gente tivesse conversado antes, no começo do mês, e muitos discutiam e duvidavam até que isso fosse dar resultado, nós estamos ao longo de um período, depois de 9 meses, com os resultados dobrando a meta. E aqui deixa eu aplaudir aqui a forma como é feita a estatística e como é divulgada a transparência dos números das estatísticas da Secretaria de Segurança Pública. Eu iniciei o programa dizendo o seguinte, que não mais vou divulgar o resultado do plantão anterior, como todo dia eu faço aqui. Por quê? Porque são números parciais. Por que eu fiz referência a esses 20 homicídios do dia 16 e 17 aqui do mês de agosto desse ano, do ano passado? Por quê? Porque aqui no programa, no dia 16 e 17, foi um final de semana, e geralmente eu divulgo na segunda-feira, eu divulguei aqui dia 18, na segunda-feira, como 14 homicídios no dia 16, 14 homicídios, e no 17 eu divulguei como, se eu não me engano, foram 18 ou 17 homicídios, não me falo memória. Acontece que a Secretaria colocou aqui 20 homicídios. O que significa isso, gente? Porque no plantão apareceu lá como tentativa de homicídio. Essa pessoa sofrendo tentativa de homicídio a bala ou a faca foi socorrida ao hospital. Acontece que ela não resistiu aos ferimentos e morreu fora do plantão. A Secretaria de Segurança coloca isso como homicídio. E aí eu aplaudo realmente essa estatística, é uma estatística transparente que mostra realmente o real. Porque antigamente, isso não era computado como homicídio. A pessoa morreu no hospital, não era computado como homicídio. Era computado apenas como uma tentativa de homicídio. Isso, de certa forma, mascara as verdadeiras estatísticas. E aqui quero elogiar a sua equipe de estatística, secretário, porque mostra realmente a realidade. E por isso é que no início do programa não vou mais trazer a relação de homicídios do plantão passado. Por quê? Porque são números parciais. Eles podem mudar. No plantão pode ter uma tentativa de homicídio, 2 tentativas, que pode redundar em homicídio. E a Secretaria vai ter esse número só 10, 15 dias depois. Nós vamos fazer esse acompanhamento com mais tempo, para dar tempo à Secretaria colocar o nome chamado números consolidados. Ou seja, ela já fez todo o levantamento de quem sofreu tentativa de homicídio e morreu. E se configurou como homicídio. Porque, na verdade, o inquérito policial consta como homicídio, né, secretário? Exatamente. A transparência é uma das marcas disso. Mas, em vez de a gente estar discutindo se é 10 ou se é 15, a gente está discutindo o que nós estamos fazendo para reduzir 10 ou para reduzir 15. Eu acho que esse é que é a grande diferença. E agora, eu não quero nem diminuir nem aumentar a estatística, eu quero mostrar o que aconteceu. Não, o problema existe, a gente tem que colocar muita luz sobre o problema e tentar resolvê-lo, não colocar debaixo da gaveta, né? Debaixo da mesa. Okay. Agora, existe uma situação que precisa ser destacada.
a transparência dos números e cuidado com as comparações que outros fazem com outros dados de outros estados, porque não temos no Brasil dados estatísticos homogêneos, definidos da mesma forma, entregues à população da mesma forma. Então, de repente, você está sendo muito transparente, confundindo com está sendo muito violento e vice-versa. Então, a gente precisa ter esse cuidado também. Então, secretário, quero agradecer aqui a sua presença e torcer que realmente esteja trilhando o caminho certo. Que pena, estamos chegando ao final desse ano e esse ano vai haver mudança de governo. Certamente o senhor não vai continuar como secretário de Segurança Pública, mas assim, se o senhor tivesse no momento realmente assim trilhando esse caminho, eu torço realmente que o senhor ficasse, né? Porque assim, quando um secretário de segurança, ele faz um trabalho correto, um trabalho bem feito, o maior beneficiado é você, somos todos nós. Somos todos nós. E se esse modelo AIS, Área Integrada de Segurança, é um modelo que está combatendo de maneira eficaz a violência, por que não continuar? Secretário, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu tenho só uma consideração a fazer sobre isso, olha, essa coisa está começando, isso é modular, precisa ser implementado, dado continuidade, não é continuismo, mas a gente tem os tripés na segurança formatado, uma boa academia, uma boa escola, aliás, um órgão de disciplina e agora com a gestão, que precisa ser acrescentado setores como o Judiciário, como o Ministério Público, em câmaras setoriais, com a Secretaria de Justiça, tudo que envolve, o próprio Poder Municipal que envolve. Agora, é importante mostrar para você esse gráfico aqui, antes de finalizar, que é um gráfico de tendência. Então, nós temos ainda 3 meses e a tendência é que esse ano fechamos o período, se Deus quiser, com os números, com a meta batida. Isso é relevante e torna a agradecer aos policiais, ao comando da Polícia Militar, da Civil, do Corpo Bombeiro. Sim, essa semana que vem a gente está divulgando os valores especificamente. Polícia Militar, Civil e Bombeiro, vão receber gratificação aí. Gratificação, a premiação, na verdade, é um prêmio pelo esforço que eles realizaram. Quem ganha mais, quem diminuiu mais, está no ranking, eles ganham tanto na proporção de redução, como ganham na proporção do ranking dos maiores, daqueles que mais reduziram no absoluto. Nesse caso, hoje, a área 7 e 6 são as que que mais reduziram. De forma que eu me sinto muito honrado e digo novamente, me sinto feliz em estar participando desse momento e acho que com transparência, com dedicação, com trabalho, com integração das forças, a gente demonstra e mostra que temos um caminho, um rumo a seguir que dá certo. Secretário Civil da Segurança Pública, muito obrigado pela sua participação. Boa noite.